Hoje é dia 28 de abril, é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, em memória das vítimas de acidente de trabalho. No dia 28 de abril do ano de 1969, uma explosão em uma mina no estado norte-americano da Virgínia matou 78 mineiros. No ano de 2003, então, a Organização Internacional do Trabalho instituiu a data como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho em memória às vítimas de acidentes e também doenças relacionadas ao trabalho. Quem acompanha a gente aqui no programa Casa é Sua sabe que durante todo esse mês de abril nós falamos uma vez por semana sobre questões relacionadas à saúde mental e também à segurança no ambiente de trabalho. E hoje a gente vai conversar novamente com o coordenador do NUPAC, que é o Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador da Unesc, professor William Slongen, para falar também um pouco sobre a saúde no trabalho em outras áreas. A gente falou muito da área da saúde nesse mês de abril, obviamente por conta da pandemia, em relação aos EPIs dos profissionais da saúde, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais no âmbito geral. O professor William já está em contato com a gente via Skype. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Casa é Sua. Então, hoje, dia 28, é um dia voltado aí para conscientização em memória às pessoas que tiveram acidentes de trabalho. E tem várias áreas, né, professor? Às vezes, quando fala em acidente de trabalho, logo vem à mente aqueles trabalhos mais pesados, mais braçais, mas a saúde, inclusive a saúde mental, também deve ser observada em locais em que muita gente imagina que não precisa de tantos cuidados assim. Exatamente. Então, esse mês de abril, o Abril Verde aí, dedicado às questões de saúde e de segurança do trabalho, né, que elas são muito importantes, sempre foram, e num momento como a gente está vivendo agora, a gente percebe que a consciência aumenta mais, né? As pessoas tomam um pouco mais ciência da dimensão que tem aqueles pequenos cuidados de biossegurança, de segurança ocupacional, né, no trabalho, tanto que envolve todo mundo, não é só o empregador que tem a responsabilidade de estar entregando os equipamentos de proteção individual, adotando medidas de proteção coletiva, mas também os trabalhadores e os órgãos relacionados. Tanto que as próprias normas regulamentadoras, que nós temos são 36 normas regulamentadoras no Brasil, elas sempre, quando são rediscutidas, ou mesmo quando elas são criadas, elas são fruto de comissões tripartites que envolvem representação, então, do governo e vários órgãos, daí não é só o governo federal, digamos assim, o Poder Executivo, mas envolve Fundacentro, Ministério Público do Trabalho, dependendo da temática, por exemplo, se citou aí das minas de carvão, DNPM, né, representantes daí dos empregadores, geralmente sindicatos patronais, confederações de indústria, federações, e os trabalhadores, que geralmente são representados de uma forma organizada por sindicatos das categorias de trabalhadores. Então, as NRs vão desde a construção civil, a NR 18, a NR 22 de trabalho subterrâneo em Minas, né? Tem estados, por exemplo, Minas Gerais, não é carvão, eles têm trabalhos de extração mineral de outros tipos de minerais, né? Então, nós temos uma gama de situações envolvendo a questão da saúde e segurança que são das mais diversas, vão desde os agentes mais simples, que estão no nosso dia a dia, como, por exemplo, o risco físico da radiação solar, né? Que também merece cuidado e proteção, inclusive um equipamento de proteção individual relacionado a isso, por exemplo, é o próprio protetor solar, né? Passando por outros tipos de agentes físicos, como o ruído, as radiações, as altas e baixas temperaturas, passando por uma gama gigantesca de riscos, que são os químicos, são vários tipos, solventes, tintas, qualquer produto químico pode representar o risco, né? O biológico, que é o que está bastante em voga agora, mas sempre teve e sempre vai ter, né, o risco biológico, dependendo da ocupação da pessoa, ela está mais em contato ou menos. O risco de acidente ou mecânico, que é o que geralmente a gente pensa quando fala em acidente de trabalho, que é aquele evento típico, né, de um acidente, queda de altura, que a gente chama de queda de nível, queda da própria altura, a pessoa sofreu uma queda por um piso escorregadio, ou tropeçar em alguma coisa e se machucar, sofrer lesões
de diversas ordens. Então, a prevenção disso, de que isso ocorra, é uma prevenção de acidente direto mesmo tipo, que a gente fala. E o quinto tipo de risco é o risco ergonômico. Dentro do risco ergonômico entra a questão do posto de trabalho, a questão biomecânica mesmo, do em pé, sentado, do esforço físico envolvido no trabalho, as questões da organização do trabalho, que é se tem pausa, não tem, se tem rodízio, se fica o dia inteiro em pé, se fica o dia inteiro sentado, se faz alguma alternância de posições, o ambiente de trabalho em si com alguns fatores mais pontualmente relacionados à ergonomia, no caso, presença de uma boa iluminação, ofuscamento, reflexo, a questão térmica, de conforto mesmo térmico, e mais alguns outros fatores ambientais, que não daria tempo de detalhar todos aqui, e os aspectos psicossociais que se relacionam com isso, no modelo que a gente chama de biopsicossocial, que é o biofísico, biomecânico, psico, que é a questão da saúde mental envolvida, e social, que é a integração de tudo isso com uma lógica de vida comunitária, vida familiar, vida social mesmo. Professor então, William, tudo isso tem inter-relações que, em alguns momentos, até é difícil de ficar separando muito. Né? Professor Williams, em relação à ergonomia, só para quem está acompanhando a gente, para ficar um pouquinho mais claro, né? Exemplificando quem trabalha em escritório, no ar-condicionado, com o computador, basicamente, olhando assim, a primeiro modo, está tudo confortável, mas o que vocês destacam, né? Quais seriam as situações que mais favorecem aí o funcionário a adoecer nesse tipo de lugar? O distúrbio mais relacionado ao risco ergonômico é o que a gente atende no nosso núcleo ali na universidade, na clínica, né? Nas clínicas ali, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ele recebeu essa nomenclatura de 98 para cá. Antes de 98 ele era chamado de LER, lesões por esforços repetitivos. Essa doença passou a ser reconhecida no Brasil em 1990. Ele durou uns 8 anos chamado como LER, lesão por esforço repetitivo. Depois DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ele é um tipo de distúrbio que ele não é determinado pelo trabalho, como poderia dar o exemplo da pneumoconiose antigamente nas minas. Quer dizer, está com pneumoconiose no pulmão. Trabalhou na mina, quer dizer, é típico daquela ocupação. O distúrbio osteomuscular ele é mais nebuloso nesse sentido, porque a pessoa pode também ter contribuições com outros fatores que não são só ocupacionais. Por isso que ele não é um distúrbio profissional típico de uma exposição, mas sim se relaciona com o trabalho. E a pergunta que você tem que fazer, geralmente eu falo para os nossos alunos, os mestrandos ali, mas será que é do trabalho? Não é? Claro que em alguns casos só uma perícia para dizer se é ou não é, para afirmar o que a gente chama de nexo causal, que é estabelecer a relação entre causa e efeito e ver se existe essa relação a partir de aplicação de ferramentas que vão indicar um grau de risco ergonômico. Então, não é tão simples. Muitas vezes pode ser até fruto de uma perícia e o juiz ainda coça a cabeça para formar juízo se aquilo é ou não é do trabalho. Mas, de forma geral, a gente pode dizer assim, a doença relacionada ao trabalho, esses distúrbios, dando alguns exemplos bem concretos, seria a lombalgia, dor na coluna lombar, a cervicalgia, dor na região cervical, a síndrome do impacto do ombro, que inflama o tendão do ombro, o mais comum é o supraespinhoso, e a bursa subacromial, uma bolsa que tem dentro do ombro, e vários outros tipos de distúrbios. A síndrome compressiva nervosa mais comum do membro superior é a síndrome do túnel do carpo, que pega a mão e ela vai dar formigamento e dor. E vários outros distúrbios, acho que não seria o caso de ficar citando todos aqui, eles têm uma relação, ao que a gente sempre orienta o pessoal a perguntar é o seguinte, caso essa pessoa não estivesse trabalhando, ela poderia estar sem esse problema? Sempre que a resposta for, poderia estar sem o problema. Então tem relação com o trabalho. Ela não é determinada só pelo trabalho, mas o trabalho foi um fator a mais que pode ter contribuído para o agravo, ou seja, para o desfecho clínico de manifestação em forma de doença, então ele tem relação com o trabalho. Inclusive no nome, né? Ela carrega isso no nome, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E essa diferenciação entre o que é doença profissional e o que é doença relacionada ao trabalho, ela é fundamental. Daí uma terceira classe, já aproveitando falar das três tipos de agravo que vai ter em saúde do trabalhador, é o acidente típico, o acidente de trabalho, que daí é aquele que você vê, o cara fraturou mesmo, a pessoa teve um traumatismo craniano, ela foi atropelada em trajeto, ou sofreu um acidente automobilístico, ou mesmo de moto, a serviço, quer dizer,
o acidente de trajeto, acidente típico, ou lesões cortocontusas, esse é o que a gente chama de acidente típico. Ele é uma classe daí de acidente automático, né? Quer dizer, ele ocorreu e é inegável a existência dele, pode ser até por cortes ou coisa assim. Você falou da questão administrativa, que daria o exemplo na questão ergonômica, é muito comum a pessoa ter, por exemplo, um monitor muito baixo e ela faz tratamento para dor cervical, toma remédio, faz sessões de fisioterapia, faz todo o tratamento, mas evolui pouco, melhora pouco, dali a pouco está tudo de novo. O ideal, por vezes, o ideal, por exemplo, do monitor é ficar na altura dos olhos. Por vezes o problema está ali, exatamente. O ideal é que a borda superior do monitor ela esteja na linha dos olhos da pessoa bem sentada, com os pés bem apoiados, né? E a borda superior alinhada com os olhos. Tem gente que acha que tem que ser o centro da tela, né? Não, e daí tua cabeça vai ficar muito estendida. A gente olhando com a borda superior estando alinhada com os olhos, vai dar o ângulo de visão, que ele é levemente inferior de 30 graus, ele dá bem no meio da tela. Então a recomendação ergonômica, por exemplo, é essa. A borda superior está alinhada com os olhos. O mais comum que a gente acha por aí é o monitor estar baixo, principalmente quem usa notebook. A solução, na verdade, para notebook é ter um suporte, e não adianta só botar um livro ou dois ali, não resolve, tem que ser mais alto, para ficar com a borda superior na linha dos olhos, botar um USB com um teclado extra e um mouse. Aí isso resolve a relação do usuário com o notebook. Fora isso, ou vai gerar problema que fica muito baixo, forçando a região cervical, ou se ele coloca num suporte que deixa até numa altura boa, ele vai digitar lá em cima e daí força os ombros. Então são fontes de tensão que têm relação com o risco ergonômico, deve ser evitada, né? O pessoal deve adotar essas melhorias aí nos seus postos de trabalho para evitar esse tipo de problema. E ter uma cadeira adequada também, né? Que isso uma cadeira da coluna. Exatamente. As cadeiras, na verdade não é só cadeira, né? Muitos produtos são colocada a palavra ergonômica porque ela agrega valor e ela vende mais caro e vende melhor. Mas não existe uma cadeira padrão para todas as atividades. Por exemplo, para costureiras, ter rodinhas vai atrapalhar. Então eu não posso pegar uma cadeira e dizer essa cadeira é perfeita para todas as situações. Para uma costureira, ser giratória é interessante, mas já se ela tiver apoio para os antebraços, como é indicado para escritório, vai atrapalhar ela. Ter a regulagem da altura do assento é interessante, como as de escritório também, mas ter rodinhas, por exemplo, vai atrapalhar, porque toda hora que ela for costurar, ela puxa o tecido para um lado, a cadeira vai para o outro, ela volta. Ela vai empurrar o tecido para o outro lado, a cadeira dança, então atrapalha ela. Então não tem uma cadeira padrão, mas o que seria uma cadeira com boas características, assim, no geral, para a maioria dos trabalhos home office ou mesmo escritório? Ela ter rodízios, para escritório sim, né? A gente chama aquela parte de baixo da cadeira, dos pés da cadeira, de aranha. Então, na ponta dessa aranha, desse pé da cadeira, ele ter rodízios, ser giratório. Ter um assento com altura regulável, que ele possa ser ajustado a diferentes usuários, e que a borda anterior desse assento seja arredondada e não aquela quina viva, que a gente fala que ele é ângulo 90 graus, que fica muitas vezes comendo atrás da coxa da pessoa, aquilo ali não é indicado, o bom é uma borda anterior arredondada, né? E ter apoio de antebraço para apoiar os antebraços, de preferência com altura regular, fica melhor ainda do que o fixo. Ser giratória, então é melhor ela girar do que e gastar o eixo da cadeira uns 4, 5 anos depois trocar o eixo da cadeira, ou até a cadeira inteira, do que ela ser fixa e toda hora que a pessoa vai atender alguém ou pegar um objeto, ela ficar rodando a coluna. Isso não é bom para a coluna, ficar rodando ela sentada em atividade de trabalho, porque a pessoa não vai ter certos cuidados que no exercício geralmente bem orientado ela teria. Isso acaba gerando desconforto, fonte de tensão muscular e pode sim desencadear dores, sendo que a maioria das dores lombar, na coluna, por exemplo, a lombalgia, elas não têm uma causa específica. Elas não são relacionadas necessariamente a um exame de imagem e a algum exame que vai diagnosticar isso, e sim uma dor que está presente na coluna e que vai ter uma evolução geralmente para melhora, mas que isso pode levar meses. O que geralmente os tratamentos procuram fazer é evitar que isso se perpetue, procurando alívio o quanto antes. E a questão ergonômica ela é fundamental para isso aí. E quem trabalha como, por exemplo, manicure, que trabalha muito encurvada, o ideal também é fazer a atividade com a coluna ereta e ter algum tipo de equipamento para isso? Seria
Seria essa questão que pode fazer. Essa atividade de trabalho ela é um desafio ergonômico mesmo, você tem razão. Ela tem vários mobiliários, assim, inclusive aqui na cidade, semana passada eu passei na frente de uma loja que tem todos os tipos de mobiliário possível que você imaginar. Por exemplo, para quem trabalha fazendo unha, assim, o ideal é que a cliente, no caso do pé, que a cliente fique mais alto e o pé fique numa altura melhor. Então, o que é uma altura melhor? É mais ou menos na altura do cotovelo nosso, assim. Porque na altura do cotovelo, isso não é só para manicure, em qualquer atividade que a gente for fazer, mesmo a altura de uma mesa de trabalho e tal, é a posição que nós temos maior capacidade de empregar força e mais destreza. A destreza é aquela habilidade da gente não errar, né, para não fazer uma escrita feia, não apertar enviesado um parafuso, quer dizer, pode ver que quando a gente vai escrever, deixar um recado em cima da geladeira, afastou os braços do corpo, geralmente sai um garrancho, né? Se você vai fazer uma letra caprichada, você chega a se debruçar em cima daquela escrita. Quer dizer, quanto mais próximo do teu corpo, na altura do ventre, aqui, né, que é a altura do cotovelo, melhora a precisão e melhora a nossa capacidade de empregar força. Então, nessa linha, quem tem que ser adaptada à manicure é a paciente, a cliente, no caso, e não a manicure se adaptar ao pé ou à mão da cliente. Então, esse é o princípio ergonômico básico. As coisas se adaptar ao trabalhador ou à pessoa que está executando a atividade, e não ela se adaptar àquilo. Então, é muito comum no caso de manicures e pedicures a gente vê elas muito curvadas, né? E aquilo ali é fonte de tensão, e inclusive a gente já fez trabalho, teve uma estudante nossa na época que já é fisioterapeuta, na época ela fez trabalho e muitas tinham muita dor na coluna e queixas, né? Por má adaptação. Evoluiu muito essa parte, mas ainda tem casos que a pessoa trabalha numa situação que não favorece essa adaptação ergonômica, né? Inclusive tem cadeiras prontas hoje, tem umas que são altas para o pé, né? O pé fica lá em cima, e outra questão de fazer mão tem que ser uma mesa que facilite, que favoreça que a manicure fique bem posicionada e essa mão venha o mais próximo dela possível. Colocar numa altura, porque assim, né? A gente tem que pensar que a cliente é só aquele tempo ela fazendo a mão. Então, se ela não ficar tão confortável, o prejuízo para ela não é tão grande. Agora, para quem faz a unha o dia inteiro, né, muitas vezes jornadas até mais de 8 horas por dia, ela pode, com esse efeito cumulativo, ser desconfortável. Professor Williams, também uma outra classe que também fala muito sobre essa questão de saúde, não só a física, mas também às vezes até a mental, são os bancários. Quais são os maiores riscos ou as situações que mais favorecem aí para o adoecimento dessa classe profissional, que são os bancários, que também se aplica um pouco aos operadores de caixa? Qual é a orientação para esse tipo de profissional? Então, o trabalho de caixa, o mesmo, não só de caixa bancário, mas caixas de lojas, tudo assim, mas o bancário tem suas especificidades, né? Ele tem, para começar, cobrança em duas dimensões, a qualitativa e a quantitativa. Então, ele tem que atender quantidades. Hoje em dia tem regra até para a pessoa demorar muito para ser atendida na fila, tem penalização para a instituição bancária. Então, ele tem que ter volume de atendimento, que é quantitativo, e qualitativamente ele tem que atender bem. Então, se ele não sorrir, não for simpático, se ele não fizer algum atendimento mais, né, vamos dizer assim, no momento que ele está meio estressado, lá fim de jornada, não deu um sorriso, alguma coisa assim, já vem cobrança também, que é mau atendimento e tal. Então, a cobrança numa dimensão quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, mexendo com recursos financeiros de pessoas. Uma responsabilidade muito grande, onde qualquer erro no final do dia, a hora que ele fechar tudo aquilo, ele vai ter uma cobrança disso aí. Então, a carga de trabalho é muito grande numa pessoa dessa. Pra você ter uma ideia, a gente já fez trabalho aqui em 2003, isso aqui na região, tá? Na ANREC, assim, instituições bancárias. O que a gente encontrou foi muito parecido com o trabalho de Porto Alegre. O risco de ser bancário, ele é em torno do dobro do risco de outras, ou da população em geral, né, falando assim, de desenvolver distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ser caixa é o dobro de ser bancário. Esse trabalho a gente publicou em 2018, está na Revista Brasileira de Promoção da Saúde. Ser caixa bancário representa o dobro de risco de desenvolver distúrbio osteomuscular do que um outro bancário que faz qualquer outro tipo de atividade. Então é uma carga grande de trabalho, medidas
diversas têm que ser adotadas, mas mais até do que as físicas e biomecânicas do posto-trabalho, de adaptação da mesa, da bancada, da cadeira, que são fundamentais, né? Do conforto térmico, geralmente hoje em dia é bom com ar-condicionado, é a questão organizacional. Quer dizer, tem um rodízio de atividade, eu tenho uma retaguarda, se eu quero ir no banheiro, você imagina uma pessoa está ali numa jornada inteira de trabalho, ela não pode ir no banheiro, por exemplo, né? Se não tiver um esquema organizacional que permita isso, ela tem que ficar ali. É um fator estressor a mais, assim. Então tem que ter um esquema organizacional muito bom de gestão desse trabalho, para que as pessoas possam ter um bem-estar no trabalho. Esse bem-estar, que é o risco ergonômico, ele não é um supérfluo, ele é a própria definição do que é saúde. Porque saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, empregar ergonomia no trabalho é prevenção na veia mesmo, é prevenção e promoção da saúde lá na essência da palavra, e não algo que é supérfluo ou dispensável. Até porque, pra você ter uma ideia, em 2017, os índices de adoecimento e agravos do trabalho, foi a primeira vez que a lombalgia, que é a dor na coluna, a parte baixa, a parte de trás da coluna, ultrapassou o acidente típico. Foi a primeira vez na história. O acidente típico é aquilo que acontece a todo momento. Tá? Vai acontecer, principalmente em construção civil, por exemplo, o cara passa o antebraço, arranha no arame e corta, ele pisa num prego, ele cai uma pedra no pé, mas não fratura, só machuca um pouco, lesões corto-contusas, isso aí o volume é gigantesco. Se pegasse diariamente em Criciúma, na região da REC, são inúmeros diariamente que ocorrem. É mais ou menos como ocorrem os eventos domésticos, isso aí ocorre com muita frequência. Só que muitas vezes as coisas são potencializadas, né, por outros fatores. Uma pessoa com uma cobrança excessiva, uma carga de trabalho muito grande, que ela não está dando conta, ela erra a mão, ela se coloca em ato inseguro. Então, na segurança do trabalho, a gente diz, tem a condição insegura e tem o ato inseguro. Quando os dois se misturam, potencializa risco, seja ergonômico, seja de acidente típico, ou mesmo o próprio Covid, o risco biológico, né? Se a pessoa vai fazer de qualquer jeito, com o EPI já meio comprometido, e não toma um cuidado de repente, tomar um determinado procedimento, até entubar um paciente, o risco virou 5 vezes mais risco. Né? Então, as coisas têm que estar casando, tem que estar andando junto. E a questão da saúde mental é fundamental, porque a pessoa em condições que não tem uma tranquilidade para desenvolver o seu trabalho, ou ela está fazendo o trabalho que era para ser feito por 3, por exemplo, o risco com certeza vai ficar elevado nesse caso. Professor, hoje é dia da educação, a gente não poderia deixar de falar na saúde dos professores. Tem muitos professores que pedem afastamento. Eu queria que você falasse um pouquinho o que diz as orientações do NUPAC, como que é essa orientação para que o que as escolas em tese deveriam fazer, proporcionar para uma melhor qualidade de vida e condições de trabalho para os professores. Realmente, você tem razão. É uma áreas como trabalhador da saúde, trabalhador da educação, trabalhador da segurança, além das especificidades de cada das outras categorias, mas esses 3, por exemplo, eles estão mais... Isso não só no Brasil, isso é no mundo, né? Predispostos a uma síndrome chamada síndrome de esgotamento, que se chama, no inglês burnout, síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela foi reconhecida pela classificação internacional de doenças, o CID-11, que está para entrar agora em prática, mas ele foi aprovado na OMS como uma doença do trabalho. Então, é um esgotamento da pessoa no trabalho. Aí começa a entrar em características, começa a vir à tona outras características, por exemplo, como o presenteísmo. Existe o absenteísmo, que é abster-se de ir ao trabalho, é falta ao trabalho. A pessoa não ir por alguma coisa, ou porque ela está depressiva, ou porque ela está com gripe. Tem gripes que a maior causa no mundo de falta ao trabalho é gripe, daquela de derrubar, né? Não é o resfriadinho. Então faltam 1, 2 dias, né? Pega atestado, ele a pouco volta para o trabalho. Essa é a causa número 1. Mas tem várias outras causas de falta ao trabalho. O contrário de falta ao trabalho é a presença no trabalho de corpo presente, que é o presenteísmo. Isso é muito comum na área pública do ensino, na área de segurança, onde a pessoa muitas vezes está diariamente exposta a condições de enfrentamento, de violência, e se ela não está bem de saúde mental, ela vai
mas muitas vezes, infelizmente, né, ela não queria estar ali e ela está de corpo presente. Esse é o conceito do presenteísmo. Tudo isso tem a ver com a saúde mental, né, que precisa de atenção especial. Inclusive, a universidade tem uma residência específica nessa área, além dos profissionais da psicologia, da psiquiatria, que tem que atuar em alguns casos, né, não é necessariamente em todos. É importante também falar num dia como hoje do rótulo que se tem, que uma procura, uma assistência desse tipo seria o rótulo da loucura, vamos dizer assim, ou da insanidade. Isso é um rótulo que já está superado para a maioria das pessoas, mas infelizmente de vez em quando ainda vem alguma coisa à tona de preconceito, de achar que um profissional indicar para ser atendido por um outro dessa área tá querendo dizer que eu tenho algum problema, Não, todo mundo pode ser beneficiado de um tratamento desse, né? Então, a gente tem que se despir um pouco do preconceito nesse sentido, mas a síndrome do esgotamento em professores, principalmente da rede pública, seja federal, estadual e municipal, é uma realidade. Professores readaptados de forma, muitas vezes, enjambrada, desculpe a expressão entre aspas aqui, mas é uma certa enjambração, eles são colocados em funções administrativas que os anulam como professores e muitas vezes despersonalizam esse professor. Então, isso é um trabalho que tem que ser muito sério, de reinserção profissional e de reabilitação, não só da saúde física e mental, mas também profissional. A reabilitação profissional ela é um assunto amplo, o próprio INSS tem um setor específico que é um desafio, né, que até está agora em reformulação isso no INSS, mas ele é um grande desafio. E realmente a saúde mental ela é um fator dos mais presentes. Diminuiu muito o distúrbio osteomuscular, aquele no ombro, no membro superior do professor, que antigamente tinha muito a escrever no quadro, né? Com as tecnologias, com outros recursos, ainda tem, mas diminuiu. E a saúde mental, com certeza, a síndrome de burnout, o esgotamento, ele tomou uma dimensão muito maior e tem muita gente afastada, realmente, em todos os níveis, como eu falei, federal. E federal, a gente, mas está falando da onde? Dos IFSCs, por exemplo. A gente fez um trabalho ano passado, um ano inteiro no Instituto Federal, né, com os cortes de recursos a nível federal também, sobrecarregou pessoas adaptadas em funções que nem foi o que elas fizeram concurso para estar servindo. Isso é estressor, né? Muitas vezes isso estressa, isso gera desconforto no trabalho e as pessoas muitas vezes acabam chegando a níveis de se afastar mesmo. Perfeito. Professor Williams, infelizmente a gente está com o tempo estourando aqui, mas eu vou pedir para você deixar o contato do NUPAC. Durante todo esse mês a gente veio abordando essa questão do Abril Verde, saúde do trabalhador, os trabalhadores da saúde, hoje entrando um pouquinho mais em outras áreas também, mas esse é um serviço que é feito durante todo o ano, inclusive ali pelo pessoal da Unesc, então eu vou pedir para você deixar o contato para quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre esse tema, como é que pode fazer? Isso, então o nosso núcleo é um núcleo de promoção e atenção clínica à saúde do trabalhador. Ele faz atendimentos gratuitos, não cobra. Claro que o perfil idealizado de pessoas para ser atendidas lá são as pessoas sem condições, ou que, claro, não quer dizer que não tenham condições, não recebam um salário, mas que não têm condições de pagar um tratamento particular e não tem convênio, plano de saúde. Esse é o perfil idealizado pelo núcleo. Ele é um tema de cooperação técnico-científica entre o meu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde do Trabalhador, o NEPT, que já tem mais de 15 anos, com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente atende trabalhadores com distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, então, dores na coluna, no membro superior, na mão, ou mesmo que já tenha diagnóstico clínico, já tenha feito tratamento e não está conseguindo assistência, ele é recebido lá, ou se nunca fez uma consulta médica, a gente tem 2 médicos no núcleo. O núcleo tem 7 áreas, né? Eu coordeno essa equipe toda, que são 2 médicos, são vários fisioterapeutas, a gente fecha todos os horários, tem 2 noites também de atendimento. Farmácia com a questão da conciliação medicamentosa, a orientação sobre o uso de medicamentos, enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social. São 7 áreas. O ideal é um contato telefônico inicial, que daí a gente faz uma pré-triagem e vê se é o caso mesmo da pessoa receber assistência, marca a avaliação e começa o tratamento. O contato o telefone de lá é 3431-2651, prefixo 48, e o e-mail do NUPAC é nupac, nupac, @unesc.net. E o Instagram do NUPAC é
@NUPACST, seria de saúde do trabalhador, NUPACST. Só isso. Esse é o Instagram. Quem quiser também seguir, a gente tem produzido bastante material nesse período, principalmente nesse mês do Abril Verde. Queria aproveitar e agradecer à Rádio Cidade em Dia, a Emanuela também, por estarem destacando esse mês inteiro, uma vez por semana, esse tema, né, da saúde e segurança do trabalho. Hoje é o Dia Internacional, então fica destacada a importância enorme desse tema. E ainda que na sexta-feira, o feriado do Dia do Trabalhador, todo mundo procure, dentro do possível, dar uma descansada, dar uma preparada nos ânimos, porque o ano, logo na semana seguinte, ele está, né, se intensificando em termos de atividade depois desse período todo que o pessoal precisou ficar cuidando um pouco aí com certo distanciamento social. Claro, professor. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês ali na universidade e até a próxima, a gente falando sobre outros assuntos. Esse foi o professor Williams Longen, ele que é coordenador do NUPAC, que é o Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador da Unesc, hoje falando então sobre a saúde e segurança do trabalho.